A maçonaria é uma sociedade, também conhecida como ordem ou irmandade, e tem como fundamentos básicos o livre pensamento junto com a prática da tolerância e moralidade. A finalidade da ordem se resume em ajudar no desenvolvimento espiritual e moral de todos os seus membros, que conhecemos como maçons, com a intenção de deixar a sociedade mais justa, ética e moral. Durante anos se formou um grande mistério sobre a maçonaria, com a crença que essa ordem seja secreta, o que desperta muita curiosidade sobre o que realmente acontece dentro dessa associação. Então, no vídeo de hoje, separamos algumas curiosidades e mitos sobre a maçonaria que com certeza você não fazia ideia. A maçonaria é uma associação cercada de vários símbolos, e o avental, que é o menos conhecido, é um deles. Ele é usado pelos maçons e tem diferentes significados dentro da fraternidade. O avental tem a função de relembrar os maçons que uma das suas tarefas é manter um trabalho constante pelo bem da sociedade, para que eles se lembrem do seu principal propósito, que é contribuir para a evolução ética e moral de toda a sociedade. O avental maçônico é obrigatoriamente usado em todas as sessões e só pode ser retirada depois que todos os trabalhos da reunião terminarem. Mas o avental usado por cada integrante da maçonaria é diferente. É de acordo com o grau desenvolvido por cada membro dentro da sociedade. Os mais conhecidos desses aventais são os de aprendiz de companheiro e de mestre maçom. Eles também possuem cores e detalhes diferentes, de acordo com o nível de grau em que se encontra cada maçom. Existe uma convicção que a maçonaria é apenas instituída por homens. É verdade sim que a grande maioria são homens, desde quando ficou conhecida a sua existência. Mas saiba que também existem ordens maçônicas femininas. As mais conhecidas são Ordem de Amarante, Ordem das Mulheres Maçons, Ordem Social de Belcete, Fraternidade Honorária dos Antigos Maçons e muitas outras. As cerimônias realizadas nas maçonarias femininas são as mesmas praticadas na maçonaria masculina. Do mesmo jeito que acontece nas lojas maçônicas constituídas por homens, as mulheres também usam roupas para identificar em qual grau de desenvolvimento se encontram. Também são realizados rituais de inicialização, assim como todo aprendizado na maçonaria feito por homens. Apesar de existir uma discussão sobre a existência da maçonaria feminina, pelo fato de alguns maçons se recusarem a aceitar grupos formados por mulheres. Mas o maior grupo maçônico que existe, a Grande Loja da França, já confirmou a existência da maçonaria feminina. Os maçons usam 3 pontos que são feitos em formatos de um triângulo na escritura e na assinatura. Essa crença ficou conhecida como uma das formas de se reconhecer um maçom. Mas saiba que não é por esse motivo que elas são usadas. Esses 3 pontos na escrita têm como objetivo abreviar palavras e só podem ser usadas de acordo com algumas regras. Por exemplo, os 3 pontos geralmente são usados depois da primeira letra da palavra, e é necessário verificar se a palavra abreviada não está parecida com outra. Existem vários significados para o uso dos 3 pontos, usados pelos maçons. Pelo fato do triângulo ser a representação de Deus e o ciclo de nascimento da vida e da morte. Com o passar dos anos, os 3 pontos começaram a ser usados também na assinatura, e isso também tem um significado.
que é o símbolo da descrição que faz parte da conduta dos associados da maçonaria e serve para lembrar dos valores discretos que devem ser seguidos pelos maçons. A maçonaria não é considerada uma religião e também não segue os conceitos de nenhuma delas. Contudo, a maçonaria valoriza princípios de fé em um ser supremo. E com isso, há uma certa curiosidade sobre a religiosidade dos membros da sociedade. A maçonaria acredita verdadeiramente na existência de um ser divino, a quem eles referenciam como o grande arquiteto do universo. Então, para entrar para a sociedade, é preciso ter uma crença religiosa na existência dessa divindade. Não existe preconceito religioso quanto à religião de cada membro da maçonaria. Qualquer manifestação de fé é bem-vinda. Só não são aceitos na fraternidade os ateus, que são as pessoas que não acreditam de forma alguma na existência de um ser divino que cuida do universo. Os integrantes da maçonaria se cumprimentam de algumas formas somente conhecidas por eles, que eles chamam de saudação maçônica. Essa saudação é considerada secreta, porque não é conhecida pelas pessoas. Somente têm conhecimento as pessoas que fazem parte da fraternidade. O principal motivo da existência dessa saudação é para que os maçons desconhecidos um do outro consigam se identificar em qualquer tipo de ambiente. Assim, como na saudação, os integrantes da maçonaria utilizam gestos específicos que são uma espécie de código utilizado entre eles. Existem alguns relatos que os maçons têm uma espécie de abraço secreto, que também serve para se identificarem. Um dos principais motivos que a maçonaria é associada a rituais satânicos e outras crenças obscuras é por causa do ritual de inicialização, que todo iniciante precisa passar para entrar para a fraternidade, e que é muito mal interpretada por várias pessoas associando isso a algo satânico. Geralmente, o que é feito nas lojas maçônicas, o ritual de inicialização é feito com uma encenação de uma morte falsa, na qual a pessoa tem os olhos vedados e uma corda no pescoço, que representa o laço criado entre a pessoa e a fraternidade. Após essa morte falsa, a pessoa é ressuscitada e já é considerada um membro oficial da maçonaria. Os associados descrevem isso como uma performance teatral, mas isso é só o começo. Os maçons têm que avançar de nível até chegar ao grau 33, que é o grau máximo que um maçom pode atingir. A Sociedade dos Maçons tem como um dos principais princípios a igualdade entre seus membros. Apesar de vários associados serem presidentes ou outros indivíduos importantes da sociedade, todos os seus estatutos grandiosos são deixados de lado a partir do momento em que se entra na loja maçônica. O único título que importa é o nível de realização dentro da maçonaria. A conduta que fere os princípios da maçonaria são brigar em uma sessão ou trazer uma discussão externa para dentro da loja, assim como drogas e álcools. Nem precisa mencionar o fato de revelar segredos da Irmandade, que é extremamente proibido. Apesar que somente maçons tenham que cumprir a lei maçônica, qualquer pessoa pode acusá-los de infringir a lei. E toda acusação que a sociedade tem ciência é investigada. E com isso é mais fácil identificar qualquer membro que vaze informações.
A partir do momento em que um membro é acusado formalmente de violar as leis, ele passa por um julgamento, que todos os membros frequentantes daquela loja devem votar, como se fosse um júri popular. A penalidade máxima é a expulsão, e tira o direito da pessoa de frequentar qualquer outra loja maçônica. E também tira todos os direitos e privilégios alcançados pelo indivíduo. Então, por hoje é só, pessoal. Neste vídeo você viu 8 fatos da maçonaria que confundem muita gente. Agora que você aprendeu tudo isso, aproveite e nos conte nos comentários abaixo se você já conhecia a maçonaria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.